27 de julho, vamos ver neste vídeo o admirável Brasil Novo. Estou fazendo aqui um paralelo com essa obra desse escritor aqui, Admirável Mundo Novo, escrito em 1932 pelo escritor inglês Aldous Huxley. É interessante que esse Admirável Mundo Novo, ele é uma visão, história distópica, futurística, que ele calculava que iria acontecer com o mundo dentro de uns 50 anos. Mas aconteceu muito antes do que aquilo que ele estava pensando. Então, para entendermos isso aí, entendermos o que se passa hoje no Brasil e no mundo, nós precisaríamos examinar, ou ler, ou assistir os filmes desses 4 autores que estão aqui. Eu pensei esses 4 autores que são as obras principais de distopia escritas até hoje no mundo. Eu acho. São best-sellers que trouxeram esse estudo até nós, né, para nós entendermos o que está acontecendo aí. Lendo esses autores dessas obras, a gente vai entender muita coisa. Todas elas falam de uma ditadura que parece estar se formando no mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil. Parece que aqui no Brasil quem manda é o PSOL, né? E no mundo inteiro também. Tanto é que eu coloquei aquelas letras amarelas ali para demonstrar o que está acontecendo aqui. E nesse livro aqui, né, do Huxley, no capítulo 1, ele já começa falando de dentro de um laboratório, que é um centro de incubação e de condicionamento que ficaria em Londres, né, numa cidade, onde eles reproduzem, uma incubadora que reproduz seres humanos a partir da fertilização in vitro. São os bebês de proventas que eles faziam em grande quantidade. Isso há 70 anos atrás eles já estavam falando nisso, que hoje é uma realidade. Então esses bebês eram todos feitos igualzinho em série, porque no Admirável Mundo Novo não existe mais família, eles terminaram com a família. Então as pessoas eram criadas em laboratórios, né? E todas eram feitas em série, todas iguaizinhas, né? Só que com diferenças de inteligência, né? Então, várias categorias ali criaram castas, né? Uns mais inteligentes, outros menos inteligentes, uns com a finalidade de serem líderes, outros serem apenas escravos e assim por diante. Então, começa lá na casta dos alfa, beta, delta, gama, vai até o Y, que seriam os mais atrasados, aquelas pessoas que não pensam, que só ficam o dia inteiro varrendo uma fábrica, apertando o botão, são os escravos, aqueles trabalhadores que são proibidos de pensar, ou que têm pouca inteligência lá. Então eles fizeram essa discriminação das pessoas assim. Isso é uma obra de ficção, mas é uma realidade que certamente aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Então eu pensei desse livro aqui, é como se esse livro aqui também de George Orwell é a mesma coisa, são distopias que eles examinam e eles descreveram uma distopia, ou seja, uma ditadura, digamos assim, em um país ou num mundo fictício, onde as pessoas são todas escravizadas, uma pequena minoria manda e o resto só obedece, não tem direito a nada, não existe democracia, não existe liberdade, não existe nada. É bem como estão fazendo no Brasil e as pessoas ainda não acordaram ainda. Então, pessoal, vejam o que eu vou... Vai passando as imagens, vocês vão prestando atenção nas imagens ali que eu vou passando, e eu vou lendo algumas frases que tem aqui dentro desse livro, né, do Huxley. Abre aspas. O que eu posso chamar de mensagens do Admirável Mundo Novo é que é possível deixar pessoas contentes com sua servidão. Eu acho que isso pode ser feito. Eu acho que isso foi feito no passado. Então, isso é tudo através da doutrinação. Abre aspas novamente. As pessoas irão amar sua opressão, adorar as tecnologias que desfazem sua capacidade de pensar. E aí ele está falando aqui das futuras tecnologias, como a internet, o celular, a TV, que tira a atenção das pessoas e as pessoas param de ler, param de pensar. Abre aspas novamente. A vítima da manipulação da mente não sabe que ela é uma vítima. Para ela, as paredes de sua prisão são invisíveis, pois acredita que é livre. Abre aspas novamente.
Da próxima geração não será não será como libertar as massas, mas como fazê-las amar a sua servidão. Quer dizer que a doutrinação faz com que a pessoa acredite e ame ser um escravo e não reclamar por isso. Abre aspas novamente. O mais importante de todas as lições da história é que os homens não aprendem com as lições da história. Vejam só. Abre aspas de novo. Haverá na próxima geração um método farmacológico, né, um remédio, de fazer as pessoas amarem a sua servidão e produzir uma ditadura sem lágrimas. Por assim dizer, produzindo um tipo de campo de concentração indolor para umas sociedades inteiras, de modo que as pessoas de fato terão suas liberdades tiradas e delas e mais reagirão com prazer ao perder a liberdade, né? Fecha aspas. Aspas de novo, outra frase. O Estado totalitário realmente eficiente seria aquele que o poderoso chefe político e o seu exército de gerentes controlam toda a população de escravos e que não precisam ser coagidos, porque amam a sua servidão. É o caso da ditadura aí, Cuba, China, Coreia do Norte, Rússia. As pessoas são escravas, mas nem sabem que são escravas e adoram aquilo ali. E aí os comunistas fazem o que querem daquelas pessoas. Abre aspas novamente. Uma verdade desinteressante pode ser facilmente deletadas por uma mentira emocionante. É o caso das narrativas. Criam as narrativas mentirosas e as pessoas acreditam naquilo ali e, na verdade, estão sempre sendo enganadas. Abre aspas novamente. A maioria dos homens e mulheres crescerão para amar sua servidão e nunca sonharão com a liberdade. Então as pessoas são escravas e não sabem. E inseridos na massa, as pessoas perdem os seus poderes de raciocínio e a sua capacidade de escolha moral. Então, pessoal, o que está acontecendo no Brasil de hoje? Nós estamos sendo levados para uma escravidão, as pessoas são criminalizadas por coisas que não fizeram, são coagidas por uma casta, por uma bolha de autocratas aí que fazem o que eles querem fazer, né? São ditadores e a gente não tem outra alternativa. E esse é o nosso admirável Brasil Novo com base nesses livros aí que são livros de distopia. Muito interessantes. Quem não quiser ver os livros estão de graça na internet, pode simplesmente procurar os filmes com esses títulos aí na internet ou Netflix que vocês vão achar. Essa é a situação que estamos vivendo.